Olá, uma ótima tarde, ótimo dia, ótima noite para você que está nos assistindo. Não sabemos a que horas você está nos vendo. Estamos aqui iniciando mais um encontro com vocês, né? Um encontro para falarmos das lições de Jesus, daquilo que Jesus nos traz como exemplo de vida que ele sempre foi. E para iniciar o nosso tema de hoje, que é o sentido do ódio, vamos fazer uma prece para que possamos ser inspirados por ele, por Jesus, pelos amigos espirituais, para poder trazer a palavra certa para quem nesse momento tanto necessita dela, assim como todos nós, né? Então vamos assim, agradecendo ao Mestre Jesus por mais essa oportunidade, pedindo para que se mantenha ao nosso lado, que estejamos firmes no propósito de divulgar a Tua palavra, querido Mestre. Que tenhamos êxito, que possamos chegar nos corações das pessoas, transformando, ajudando, levando felicidade, levando alívio e levando alegria. Que assim seja, graças a Deus. Bem, conforme falamos, hoje o nosso tema é o sentido do ódio. Aí vocês vão me perguntar, pô, você vai falar de ódio, né, no nosso canal? Sim, ele faz parte da vida, como o amor, como a alegria. E é claro, nós vamos falar dele em toda a sua proporção, naquilo que ele representa realmente nas nossas vidas. O que ele pode fazer conosco, o que ele pode fazer com a nossa saúde, o que ele pode, enfim. Nós vamos permear por todos esses itens, né? E para iniciar, a gente vai começar a falar um pouquinho de Deus, que é um ser justo, bondoso, que sempre está, por amor, nos assistindo através dos seus representantes. Jesus é um deles, né? É o governador aqui do planeta Terra, e foi o nosso maior exemplo de força, de luz, enfim. E sempre, desde criança, quando eu fui criado na religião católica, a qual respeito muito, né? Não há nada contra nenhuma religião irmã, né? E eu fui criado dentro da Igreja Católica, e nas missas em que eu assistia, o padre dizia que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E, na verdade, ele tem razão. Só que eu entendi hoje, através da doutrina espírita, que essa imagem, essa semelhança, não era física, né? Até porque Deus, nós não conseguimos imaginar como seja. Então, não podemos dizer que Deus era como nós, carne e osso, não é? Da formação humana. Deus não era isso. Então, imaginando Deus, tentando imaginar Deus, imaginamos a sua essência, o que é o mais importante de tudo. Então, quando o padre falava ali atrás que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, é dessa maneira. E é da maneira da sua essência. Ou seja, na nossa natureza é sermos bons. A nossa natureza é fazer o bem. A nossa natureza é a justiça. A nossa natureza é não tirar vantagem prejudicando alguém. É sempre, é claro, estar bem, conquistar, mas juntos, não é? Sem tirar nada de ninguém, sem prejudicar ninguém. Então, quando nós aqui entendemos o que é a essência de Deus, da qual nós fomos feitos e criados por Ele, em forma de espírito, nós vamos entender o porquê que quando nós sentimos raiva, sentimos ira e sentimos ódio, nos faz tão mal. Claro, muitas vezes nós somos realmente prejudicados. Pessoas acabam prejudicando
a nossa vida por algum motivo, por alguma, enfim, por alguma coisa que fizeram conosco, e muitas vezes a nossa maneira de reagir a isso é muito ruim. E é claro que nós não podemos agradecer por a pessoa nos ter prejudicado. Eu não estou dizendo isso, mas o ódio é algo que produz coisas negativas em nós. A negatividade é para nós mesmos. E isso não se transforma só numa escravidão espiritual, porque nós ficamos presos àquele momento, ficamos presos emocionalmente a tudo de ruim que aconteceu conosco. E, acima de tudo, essa escravidão que nós temos a esse momento, essa escravidão que nos prende a esse momento, nos torna doentes. E quando eu digo doentes, eu não estou dizendo aquilo que, né, que realmente é doença emocional, doença, né? Não, é também doença física. Muitas vezes nós percebemos que quando estamos irados, quando estamos muito nervosos, quando estamos muito ligados àquele momento onde fomos prejudicados, aonde alguém fez algo que nós não gostamos muito, isso nos faz mal, né? Faz mal para o estômago, faz mal para o intestino, faz mal para todo o corpo físico, né? Isso nos torna doentes, porque essa é a realidade, pode ser a realidade dos outros, mas não é nossa. E vem uma sensação para nós que não é de justiça, é de vingança. E esse é um mau sentimento, um sentimento que nos faz remar contra aquilo que Jesus criou. Nós estamos num planeta criado por Deus e governado por Jesus, em que Jesus nos ensinou que devemos caminhar adiante rumo à nossa evolução. Ou seja, devemos perdoar, e nós já vamos falar do perdão na sua essência, né? Devemos perdoar, devemos viver a nossa vida, devemos seguir adiante, e quando nós ficamos presos ao ódio, ao mau sentimento, isso faz com que a gente dobre o esforço para poder cumprir a nossa missão do dia a dia, cumprir as nossas tarefas do dia a dia, de trabalho material, de crescimento e evolução espiritual. Então, é um esforço sobre-humano para que a gente possa passar por isso, né? E o ódio, ele gruda na gente, porque muitas vezes a mágoa vem antes do ódio, né? E uma vez eu vi uma expositora espírita falar com muita felicidade que a mágoa é a má água. Nosso corpo físico é 80%, 70% feito de água, né? Ele é água, forma líquida, em 70% do interior do nosso corpo. E quando essa água se torna má, ela começa a trabalhar de forma negativa no nosso corpo físico. Muitos casos de doenças conhecidas são por mágoa, são por ressentimento, né? Eu costumo dizer nas minhas palestras que quem se magoa, quem guarda ressentimento, é como se estivesse tomando veneno para fazer mal para o outro. E é a pura verdade, é o que nós fazemos. Quando nós guardamos rancor, quando nós guardamos esse ódio, esse sentido de ódio dentro de nós só fazemos mal a nós mesmos. Inclusive, muitos casos de câncer são por mágoa, são por ressentimento. Não todos, não estamos falando de todos, mas alguns sim. Alguns problemas de coluna também são por causa de ressentimento, de mágoa, porque isso acarreta um peso físico acima do nosso corpo que ele não está preparado para suportar, não está preparado, né? Então, quando nós dedicamos a nossa vida a quem nos fez mal, nós ficamos ligados a ele o tempo todo. E fazemos com que aquilo pelo qual estamos indignados passe a fazer parte da nossa vida, tornando a nossa vida igual a dele. Ou seja, nós vamos ter sentimentos ruins, sentimentos raivosos como ele, como a outra pessoa. E além de tudo isso, vamos viver do jeito que ela quer, do jeito que aquela pessoa ditou. Ou seja, eu vou deixar de ser feliz, eu vou ficar muitas vezes doente,
prejudicar o meu corpo físico e a minha saúde mental por causa de outra pessoa. Quer dizer, já não chega o que essa pessoa me prejudicou. E eu ainda vou ficar mal por causa dela, por minha vontade, por minha escolha. Não me parece equilibrado. Então, que nós olhemos um pouco para dentro de nós para refazermos os nossos caminhos. O tempo que nós estamos levando, tentando nos vingar de outra pessoa, sentindo sentimentos nada bons contra essa outra pessoa, nós poderíamos estar usando para crescermos, para procurar um trabalho novo, para crescermos no nosso serviço, melhorarmos os nossos conhecimentos para que possamos ter um melhor futuro onde possamos ganhar mais. Claro que devemos nos preocupar também com a parte material. Nós vivemos num planeta material. Aqui nós precisamos da matéria, precisamos do dinheiro, e não é pecado que nós tenhamos uma vida de conforto, né? Ao contrário do que muitos dizem, né? Mas está na Bíblia, né? Muitos falam, está na Bíblia, que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. O hebraico era uma língua muito pobre, então que nós entendamos que quando se fala rico, lê-se o orgulhoso, né? A pessoa com falta de humildade. Então, todo aquele orgulhoso realmente vai ter dificuldade quando desencarnar, né? Por ele mesmo, não é castigo, é consciência, né? Ele vai procurar algumas coisas que diz respeito com ele provavelmente esse sofrimento aconteça. Porém, isso não tem nada a ver com castigo, né? São consequências das escolhas que ele fez e de que ele vai ter que voltar novamente para reencontrar, né? Então, é só isso, nada além de orgulho, humildade, né? Não tem nada a ver com riqueza, né? E quando Deus fala para que a gente não guarde as nossas riquezas no fundo do baú, né, é porque muitas vezes ele deixa de girar e fazer, não é para a gente dar o dinheiro, né? É para a gente usar em prol de um todo, vai passear, vai fazer um cruzeiro, né? Você gasta e mantém o emprego das pessoas, mantém o emprego do barman, mantém o emprego do garçom, mantém o emprego da camareira, do camareiro, é assim que é, né? É assim que é. Então, faz girar. A economia gira. É isso que Jesus sempre dizia. A gente precisa começar a entender as coisas que Jesus falava e não levar ao pé da letra, porque as pessoas daquela época não estavam preparadas, né, para ouvir aquilo. Então, muitas vezes as pessoas perguntam, Ronaldo, como é que eu vou perdoar alguém que me fez tão mal? Como é que eu vou perdoar alguém que me deixou numa situação complicada? Deixou minha família numa situação complicada? Olha, o perdão, ao contrário do que muitos pensam, e muitos que vão me assistir aqui sabem que eu falo isso, o perdão não é aquele encontro na praia, onde duas pessoas se encontram, um carrega o outro no colo e roda, de felicidade, aquele momento romântico. O perdão não é isso, né? O perdão é você simplesmente conseguir se lembrar daquela situação e não doer mais. Quando você conseguir fazer isso, você está fazendo um grande favor para você. Não é para a pessoa que precisa ser perdoada. Aliás, o perdão não tem nada a ver com o outro. O perdão liberta a nós. O perdão é uma liberdade, né? É uma carta de alforria à nossa escravidão sentimental. Então, quando nós conseguimos trabalhar a nossa mente para que já não sintamos mais nada, praticamente a outra pessoa já está perdoada e nós conseguimos seguir as nossas vidas com a nossa natureza, não com a natureza do outro. Não com o que o outro impôs. Eu mudo a minha vida só para... Quer dizer, eu vou me prejudicar por causa de outra pessoa. Não faz o menor sentido. E muitas vezes, emocionalmente, a gente acaba caindo nisso e nos prejudicamos demais em termos de saúde e espiritualmente falando, né? Então, que nós tenhamos essa capacidade de deixar o tempo fazer o seu trabalho. Ronaldo, eu devo esquecer o que ele fez para mim? Claro que não. É claro que se você tiver uma forma de reaver, você vai atrás dos seus direitos, mas tudo dentro da legalidade e, acima de tudo, você toma as providências, entrega para Deus e continua trabalhando.
Tome as providências e entrega para Deus. Não fique trabalhando aquilo no seu estômago, porque isso é fatal, vira doença. Não tem como não virar doença, ok? O perdão é um favor que eu faço a mim mesmo. Eu não posso esquecer disso, não é? Nós temos o exemplo de Jesus. Jesus estava indo ser crucificado, estava a caminho do monte para ser crucificado, e quando os guardas, quando os guardas o detiveram, e Pedro puxou a espada e cortou a orelha de um dos soldados, né, romanos. E Jesus disse aquela célebre frase, né, e nós vamos ver juntos aqui que ele tinha razão: Pedro, guarda a tua espada, bota a tua espada na bainha, porque aquele que vive da espada, morre da espada. Jesus disse isso com uma sabedoria imensa. E se hoje nós olharmos, sabemos a situação que vive o nosso país de violência, estamos passando por um período de transformação, eu acredito muito, eu tenho muita fé que isso vai passar. O planeta está passando por um momento de transformação, muitas pessoas não vão ficar, muitos espíritos não devem ficar no planeta, devem ficar num planeta que vem imediatamente após, né, porque vão continuar fazendo parte de um planeta de expiação e provas. Porém, tem muito a contribuir com esse planeta que vem num atraso muito grande, né? E aí, essa limpeza, isso que está sendo feito, as pessoas estão se mostrando no seu ódio, na sua ira, né? E o plano espiritual está observando. Nós acreditamos muito nisso. E é claro, o Brasil está vivendo um momento muito grande de violência, de assaltos. E tá, ok, nós sabemos disso, temos que tomar cuidado sim, mas certificando aquilo que Jesus disse a Pedro: guarda a tua espada na bainha, porque aquele que vive da espada, morre da espada. Você conhece algum bandido idoso solto? Não. Nós não conhecemos ninguém, nenhum bandido que seja idoso. Só os que estão presos, porque estão protegidos. Automaticamente presos, eles saíram dessa vida, eles estão protegidos deles mesmos. Então, não somos nós que vamos entrar nesse meio, porque simplesmente nas terras criadas por Deus, quem vence é o amor. E se nós mantivermos o ódio vivo dentro de nós, nós vamos ficar do lado do ódio. Nós vamos ficar do lado perdedor, do lado que será vencido. E nós já paramos para pensar em que lado a gente quer estar? Qual lado nós escolhemos? Será que é aquele lado em que falsamente se acha que se leva vantagem em tudo? Que se acha que se torna mais forte através da raiva, porque a raiva fala alto e o amor fala baixo? Não nos enganemos com isso. Não nos enganemos com isso, porque muitas vezes os bons se calam, mas eles não deixam de ser bons. Que nós não esqueçamos disso. Então, a luz sempre vence as trevas, queridos. De que lado eu quero estar? De que lado vocês querem estar? Você que está me assistindo, você quer estar do lado da luz ou do lado das trevas? Então, se você quer ficar do lado da luz, vamos começar como nós, como eu, como vocês, como nós, vamos começar a repensar as nossas atitudes, os nossos pensamentos e, acima de tudo, o que o plano espiritual lê, os pensamentos e os nossos sentimentos. O que eu desejo para o outro? O que eu faço pelo outro? Eu só escuto, eu sei escutar, eu sei dar amor através da escuta? Fantástico, isso é caridade. Fora da caridade não há salvação. Caridade é você escutar. Claro, dar um prato de comida, ajudar financeiramente, é caridade? Claro, muitos precisam. Não se fala em evangelho para pessoas com fome. Elas não vão entender, não vão escutar. Eles estão com fome. Mas também valoriza-se muito aquelas pessoas que não têm essa condição, mas sabem ouvir, sabem dar um abraço, sabem dar um carinho e sabem, acima de tudo, dar a compreensão da imperfeição do outro, que só é diferente da minha, mas eu também tenho as minhas imperfeições. Então, todos nós temos, e por isso não podemos nos julgarmos, e sim nos entendermos e remarmos juntos
para o mesmo lugar, para que juntos possamos vencer. Somos diferentes? Eu sou diferente do meu companheiro de luta? Eu sou diferente do meu companheiro de jornada? Que bom, porque aquilo que eu tenho de bom, muitas vezes ele tem de dificuldade e eu posso ajudá-lo. E muitas vezes o que ele tem de bom, nós temos de dificuldade, ele pode nos ajudar. Então, não esquecemos que somos diferentes por causa dessa troca. Deus fez isso de propósito, né? Então, muitas vezes na tua família você deve pensar assim, poxa, eu e meu irmão, né, a gente pensa tão diferente, minha mãe que criou a gente, mas a gente é tão diferente, pensa tão diferente. É claro, nós somos indivíduos, nós somos pessoas individuais com livre-arbítrio e formas de pensar diferentes. Porém, com a forma de pensar do meu companheiro de jornada e minha, nós podemos trocar e um ajudar na dificuldade do outro. É para isso que Deus colocou os diferentes juntos. Não foi para brigarmos, não foi para tentarmos convencê-lo a ser igual a nós, né? Foi simplesmente para que a gente pudesse ajudar na dificuldade dele e ser ajudado nas nossas dificuldades pela facilidade dele. Ok? Então vamos assim, encerrando o nosso encontro de hoje, vamos fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos e o nosso coração a Jesus. Vamos agradecer por mais esse encontro, por mais esse tema sábio, agradecer por todos os seus ensinamentos, querido mestre, pedindo para que continue nos trazendo inspiração para falarmos sobre aquilo que você já exemplificou quando aqui esteve. Que tenhamos luz, tenhamos paz e uma excelente jornada até o nosso próximo encontro. Que assim seja. Saúde, paz, harmonia no seu lar e seja muito, muito feliz. Porque você que está me assistindo, merece muita paz, muita luz para você.